Bolsonaro condenado. E aí? Ó, tem gente rindo de orelha a orelha. Mas a gente vai mostrar aqui na nossa mesa que existem ainda caminhos. Vamos discutir? Hop Hop, esse é o podcast Catuque. E aí, Hungria? Meu irmão, o bagulho tá doido, hein, cara? É verdade, mas nós já sabíamos disso, falávamos aqui em outros programas, né? Que estava escrito nas estrelas que ele seria condenado e seus aliados também, né? Que estão lá no chamado núcleo crucial, né? Com exceção do X9, do Caguete, né? Que levou uma pena mínima, justamente para não perder patente. Resumindo, o Caguete é que se deu bem, né? Um mau caráter, porque aquele que come e bebe contigo, né? Aí depois vai sair falando muitas coisas que ele viu, presenciou e participou, e até mentiras, né? Mas cabe aí, na minha visão, né, que cabe os embargos de declaração, né, e também embargos infringentes. O problema dos embargos infringentes, porque tem uma jurisprudência, né, que diz que lá no plenário com 11 ministros tem que ter 4 divergências, né, e na turma, que são 5 ministros, né, votando, julgando, teriam que ter 2, isso na interpretação deles. Como é contra o Bolsonaro, possa ser, né, que o ministro Alexandre de Moraes, o Carrasco, vai lá e diga que não vai permitir embargos infringentes, porque só teve o voto divergente do ministro Luiz Fux. Mas a gente entende também que é o seguinte, olha, lá no STF, né, existe lá um regulamentozinho, um regimento, que diz que não seriam 2 a divergir. Seria dito ali que caso não houvesse unanimidade, isso, aí sim caberia o embargo de declaração e o embargo de infringência. Então, a coisa está meio que mal contada. O grande problema é que quem está à frente disso é o Alexandre de Moraes. Pois é. E é ele quem vai decidir. Arqui-inimigo, né, do Bolsonaro e do bolsonarismo. Então, como vai para a mão dele, né, o embargo de declaração não precisava nem ter divergência. O embargo de declaração, por caso de omissão, para esclarecer ali, né, o que foi decidido. Já os infringentes, sim, tem que ter justamente nessa divergência. Agora, como no próprio caso, né, de eles falarem que é um crime que não cabe, por exemplo, a anistia, como está sendo ventilado no Congresso Nacional, porque é um crime contra a democracia. Mas isso não está expressamente escrito na nossa Constituição. Mas eles, né, se baseiam e vão levando para a jurisprudência que esse crime cometido, por exemplo, foi contra a democracia, e por isso eles dizem, né, que hoje aqui mandam no Brasil, com todo o respeito ao presidente da República, o Lula, mas hoje a gente já vem acompanhando muito tempo de mudar decisões do Congresso Nacional, até do presidente, né, da República, e várias vezes, não só agora, mas em mandatos passados. Então possa ser também que ele não reconheça, né, como teve somente a divergência do Luiz Fux, e infelizmente não conceda e jogue para cumprir a prisão de imediato. A verdade é a seguinte, meu amigo, minha amiga, é importante que você entenda, o direito, ele é interpretativo. Cada um pensa da maneira que bem entende, cada um age da maneira que bem quiser, e o que a gente percebe no Brasil é que as decisões, elas vão de acordo com o tempo e a vontade que cada um ali está escrevendo, está elaborando, está decidindo. Nesse momento, o interesse é, claro, prender o Bolsonaro. O interesse é, claro, condenar o Bolsonaro e deixá-lo trancafiado. E o que é pior, humilhá-lo. Essa é que é a vontade de quem está lá, certo? Um dia, quando o Lula fora preso, quando fora condenado, fizeram de tudo, né? Mudaram até a interpretação para que ele pudesse estar aí no governo. Infelizmente, porque é assim que eu penso. O Brasil está indo de mal a pior. E com quem está dirigindo esse carro. A verdade é essa. Quando o Lula foi preso, teve muita gente também que soltaram fogos, né, comemoraram. É o que eu falo sempre, são adversários, é água e óleo, não adianta. Então vai ter sempre torcida contra e a favor. Por mais que a pessoa peça um respeito, né, até pela família em si, né, daquele que está sendo humilhado, mas ninguém está aí para isso, a verdade é essa, o país está dividido, né, hoje nós temos aí, segundo as pesquisas, 35% do eleitorado, né, brasileiro é bolsonarista, né, tem uma parte que não é nenhum nem outro, e a outra parte, né, vota com a esquerda, com o PT,
Então, essa briga vai sempre existir, né? Eu acho que para uma pessoa consciente, não deveria, né, tá feliz com a maldição do outro, né? Por mais que seja adversário. Mas sabe quando que a gente vai impedir isso? Nunca. Olha, eu quero falar com você o seguinte. Olha, o nosso programa não é monetizado. A gente faz isso aqui com o maior carinho, com a maior vontade. E a gente pede a você. Nós vamos passar uma matéria aqui muito importante para que você tome conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, curta o nosso trabalho, vá lá, compartilha, inscreva-se no nosso canal. Ajuda a gente a chegar longe, porque o povo precisa saber de tudo. E aqui nós não temos limitações. Nós não somos um canal televisivo que passa a matéria de acordo com a vontade deles. Nós vamos passar a matéria de acordo com a vontade que você tem de conhecer e saber o que a gente está falando. Vamos passar a matéria, filhão? Vamos lá. Então, deixa eu botar meu óculos aqui, que É do, a coisa do Portal Terra, né? Vamos dar o isso, crédito, que é Portal importante. Terra. Você vai ler? Vamos lá? Eu leio. Bolsonaro condenado. Quais são as possibilidades agora para o ex-presidente recorrer da decisão? Defesa Bolsonaro pode fazer interposição de embargo e declaração e, em última hipótese, recorrer a tribunais internacionais e também os embargos infringentes, que nós acabamos de falar. Exatamente. O problema é ser aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Exatamente. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, foi condenado nesta quinta-feira, 11 de setembro, por tentativa de golpe de Estado após a eleição presidencial 2022. Diante da condenação por maioria de 4-1, uma dúvida muito comum é a respeito das possibilidades que a defesa técnica de Bolsonaro tem para recorrer da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF. Especialistas em direito penal consultados pelo Terra explicaram que, de acordo com o regimento interno do STF, em caso de condenação por maioria na primeira turma da corte, isto é, sem unanimidade, como foi o caso de Bolsonaro, caberia a interposição de embargos infringentes ao plenário. Peraí, olha só, vamos entender e atentar para esse detalhe, ó. Especialistas em direito consultados pelo Portal Terra, no caso, explicaram que, de acordo com o regimento interno do STF, tá lá, em caso de condenação por maioria na primeira turma da corte, isto é, sem unanimidade. Ela não especifica a quantidade, ela coloca simplesmente sem unanimidade. Então caberia, ou melhor, cabe, nesse caso, o embargo de infringência. Mas vamos lá que vai ter algo ali que vai complicar o entendimento das pessoas. Vamos lá, continua. Lembrando que embargos de infringência é o plenário, né, que são 11 ministros. Artigo 333, inciso 1 do regimento interno do STF. Isso. Que está aqui. Buscando a reforma da decisão majoritária, ou seja, tentando a mudança da decisão, né? Exatamente. Vamos lá. Maurício, deixa eu ver ali, Maurício Stegman Dieter, deve ser esse o nome, né? O nome é complicado. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, no entanto, lembra, olha só, que a jurisprudência da Corte no julgamento de processos penais no passado recente inventou. Isso aí. Inventou, está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo, inventou critérios adicionais para admissibilidade desse recurso, que é o embargo infringente, que não estão previstos em lei ou no regimento. Olha só, eu quero repetir para que fique bem claro. O professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo está lá, o Maurício, certo? No entanto, ele lembra que jurisprudência da Corte em julgamentos de processos penais, ou seja, que aconteceram em momentos outrora, passado, pretéritos, pretérito. Vamos lá, ó, tá lá, foi inventado, filho. Tá ali palavras do portal. Inventou critérios adicionais. Para quê? Para que, nesse caso, né, o recurso não pudesse acontecer. Então, e a decisão vai caber justamente ao relator, que é o arqui-inimigo e aquele que condenou Bolsonaro e os aliados. Exatamente. Né, então, ou seja, vai cair na mão do Alexandre de Moraes, ele vai decidir se permite ou não que a coisa avance, e em caso de não permitindo, aí cumpra-se a pena. Certo? Vamos entender um outro fato. Lá atrás, no passado, tentaram matar o Bolsonaro, né, com aquela facada. Não conseguiram matar o Bolsonaro. Né? Isso, não conseguiram matar o Bolsonaro.
O Bolsonaro cresceu de tal forma e fez com que a população acabasse por admirá-lo, né? O Bolsonaro virou esse mito que ele é. Hoje o Bolsonaro é o cara que vai decidir quem ganha a eleição em 2026. Eles tentaram de todas as formas eliminar o Bolsonaro. E agora, com a cadeia, é uma forma de humilhá-lo, colocar numa situação muito adversa. Ele é um cara doente, velho, e muito provavelmente quem tem a sana e a vontade de fazer cumprir o que está sendo feito aí, meu irmão, eu não duvido que o Bolsonaro de repente vá parar lá na Papuda. Para quem não sabe, a Papuda é uma penitenciária lá no Distrito Federal, onde tem muitos prisioneiros, né? Tem muitos presos. E como que será a chegada do Bolsonaro nesse lugar? Você imagina como será? É verdade, eu quero também só deixar claro aqui, antes de a gente voltar para a leitura, o seguinte, sabe? Como eu disse, na última pesquisa onde foi feita no Brasil, em relação à população se prefere a ideologia bolsonarista ou a ideologia de esquerda, lulista, somado o Eduardo Bolsonaro com o seu pai, o Jair Bolsonaro, ficou em 39% bolsonarista, 35% lulista, né? E as demais pessoas ali, nenhum nem outro, né? Então você vê que é uma polarização fortíssima e justamente quem vai definir isso no futuro, na próxima eleição, por exemplo, 2026, vai ser esse povo aqui do meio, que a princípio não é um nem outro. Sim, mas esse povo do meio, eu tenho certeza absoluta, Hungria, eu tenho certeza absoluta que esse povo que está no meio, quando começa a se falar de política e pensar nas decisões, eles vão levar em consideração o número de assaltos, a bandidagem que está na rua direto, toda a sacanagem que está rolando no país, todos esses roubos políticos que existem, quantos milhões que estão indo embora, quantos impostos surgiram de 2, 3 anos para cá. Lembra aquela pessoa que queria comprar uma camisa na Shopee? E aí? Hoje tem que pagar imposto. Então todo mundo vai lembrar disso. Ou seja, enquanto o Bolsonaro ele diminuía imposto e tentava fazer com que o país crescesse, tentando organizar de uma forma mais tradicional, mais coerente, mais conservadora, a gente vê o oposto no governo Lula. Então, essa galera que está no meio, hoje está berrando, porque está sofrendo. Tem muita gente desempregada. Meu irmão, ó, o ponto está batendo aqui, o tempo está avançando. Não, só para contrapor também, sabe, com todo o respeito, eu dizer o seguinte: o povo hoje, a maioria da população, a população que precisa, a população que está desempregada, ela recebe um monte de benefício do governo. Agora mesmo, né, lançaram o Vale Gás, né? Sim, a pessoa sim. vai ter lá, de acordo com a quantidade de pessoas dentro da sua casa e com a renda, uma quantidade de vouchers que vai dar direito durante o período de um ano receber uma quantidade de gás, né? Sim. Então, fora outros benefícios, que são vários, né, benefícios que é concedido pelo governo federal, principalmente na região do Nordeste do Brasil, né, porque quando você vem para o sul do Brasil, você vê a população numa situação financeira melhor, tanto é que o Bolsonaro, né, ele navega muito bem na classe média alta, né, pessoal rico, e na classe trabalhadora, classe mais pobre, quem navega melhor é o Lula. Não tem jeito. Então, a diferença está aí, que às vezes a pessoa vai levar para continuar votando no presidente Lula, né, para o seu quarto mandato, haja vista que tem medo de que esses benefícios sejam cessados, sejam cortados. Então, essa é uma grande diferença. E daqui para até a eleição do ano que vem, muitas coisas vão acontecer em relação ao oferecimento de benefícios direto para aquele que mais precisa. A gente está falando dos brazuelanos, né? Essa é a verdade. Me desculpa a palavra aí, mas é brazuelanos. Vamos lá, vou continuar a leitura. Pelo entendimento acumulado nesses precedentes, são necessários pelo menos 2 votos divergentes, 5 ministros, no caso da primeira turma, que envolvam o acusado de um ou mais 2 crimes imputados, não sendo suficiente a divergência em matéria processual, por exemplo, o reconhecimento de uma nulidade, ou em questões afins à dosimetria da pena, explica o Maurício.
O único voto divergente no julgamento foi do ministro Luiz Fux. Assim, a defesa de Bolsonaro perde a possibilidade de utilizar esse recurso, que na prática, uma vez admitido, só obrigaria o plenário do Supremo à análise do objeto da divergência, sem determinar o reexame integral da matéria julgada pela turma. Aí vamos lá. Juliana Cesário Alvim, professora de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e da Central European University da Áustria, acrescenta outra possibilidade para a defesa técnica do ex-presidente: os embargos de declaração, que visam esclarecer obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais em decisões judiciais. O embargo de declaração não tem o condão de rever a condenação. O objetivo dele é corrigir alguma inexatidão, sanar alguma obscuridade ou dúvida ou algo do tipo. E é um tipo de recurso que tem um prazo relativamente curto de 5 dias para sua interposição, pondera Juliana Alvim. Meu irmão, a verdade é a seguinte: a verdade é que a gente faz um programa honesto, correto, colocando para todo mundo o que acontece no Brasil. E a gente fica triste, porque quando você observa no julgamento, você vê aquele teor de sarcasmo, você vê no olhar das pessoas aquela coisa do que todo mundo fala na rua, o espizinhar no réu, né? Tá ali, ó. Parece que tá gostando de ver, parece uma coisa sádica. Então, é difícil você fazer determinados comentários, porque você está falando sobre a justiça, você está falando sobre o STF. Mas, cara, será que eu não tenho liberdade para discordar de uma decisão? A democracia tem que ter. A democracia é assim. É. E se amanhã ou depois a gente vier tomar uma martelada, ser punido por conta disso, a pergunta que fica é: que país que eu vivo? Que país é esse? Que país é esse chamado Brasil? Porque, enquanto cidadão, eu tenho o direito de divergir de você e de qualquer um. Meu irmão, na minha fé, eu só não vou divergir de Deus. Somente de Deus. E eu era um cara muito obediente aos meus pais. Mas mesmo sendo obediente aos meus pais, em algum momento, a gente contestava. Então, no que tange a lei brasileira, cara, eu tô abismado. Porque percebe-se ali, na minha opinião, uma crueldade. Hoje, eu conversando com algumas pessoas, as pessoas falavam para mim assim: pô, mas o Bolsonaro cometeu tanto crime quanto o Lula. Eu falei: me apresenta o crime. Ah, porque ele falou situações homofóbicas, ele falou situações de racismo, ele falou situações assim, assim, assado, ele foi um negacionista. Engraçado que quando você conversa com alguém que é de oposição ao Bolsonaro, eles só alegam isso. Aí eu me pergunto, cara, tudo bem, realmente, tudo isso é ruim. Tudo isso é ruim, eu não discuto. Realmente, o Bolsonaro falava um monte de besteira. Mas, cara, vai lá, vira o cara do lado avesso e procura saber se ele roubou, como esse que está aí no poder tivera tido processo e fora condenado. E que depois, essa condenação, por questão de interpretação de foro, né? Fórum, né? Localidade, foi lá no Paraná, tendo que ser julgado ou em São Paulo ou em Brasília. Por conta disso, não, vamos cancelar tudo, vamos anular tudo. E aí? Começar do zero, Vamos começar do zero. Depois tiver prescrição e você não pode mais, não há tempo mais para poder condenar, né? A Julgar pergunta novamente. que não quer calar, e isso aí vai para todas as bolhas. Meu irmão, quem está no poder era um cara pobre, retirante, que veio do interior. Chegou a São Paulo. Não vou aqui entrar em detalhe na vida dele. Eu vou falar do hoje. O cara é milionário, filho. Será que não tem um COAF? Será que não tem ninguém para investigar a vida dessa pessoa? Da onde saiu tanto dinheiro? Os filhos milionários, empresários. Pô, você vê numa reta final a falecida acabar sendo culpada por coisas que cabia a ele, e você sair de cena e depois voltar como se fosse
sabe, uma cena triunfal, É. presidente. Eu queria colocar para você, sabe, para todos os bolsonaristas, para todos aqueles que são de direita, né? E até os que são de extrema direita, que são patriotas, dizer o seguinte: o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele foi condenado, mas não foi, como você já colocou, por corrupção, por fraude, por estupro, por roubo, né, por homicídio, Sim. né? Não foi nada disso. Então, eu acho que isso serve de alento também, porque é difícil quando você vai fazer uma defesa de alguém que cometeu um crime, né, contra a mulher, né, contra uma criança, né, Sá? Mas, da forma que foi feito aí, um tribunal que eu quero mais uma vez dizer, totalmente parcial, no revanchismo daquilo que o Bolsonaro se extrapolou muitas das vezes também, isso é verdade, né, falando as coisas, que às vezes não deveria falar como presidente da República, como líder de uma nação, e que trouxe essa situação ao STF no revanchismo. Eu queria lembrar só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Ontem, eu não sei se você observou no julgamento, teve uma cena antes do voto da Carmen Lúcia que, sinceramente, eu nunca vi acontecer aquilo. Eu nunca vi. Pô, a gente trabalha com isso, cara. A gente trabalha. Eu nunca vi uma cena daquela. Antes do julgamento, antes do voto da Carmen Lúcia, foi colocado um vídeo. Foi colocado um vídeo do Bolsonaro no palanque, falando do STF, dizendo o que ele via em relação a determinado ministro e o que poderia ser feito. Aquilo ali, cara, no auge de um voto, causa influência, cara. Ele chamou o ministro, relator de canalha, e disse que não cumpriria mais as decisões deles naquela época. Então, aquilo ali, cara, pô, não é possível. A gente está vivendo numa situação em que o Brasil, sinceramente, cara, eu tô falando como cidadão, como pessoa, cara, o Brasil precisa passar limpo muita coisa. E aí, para você, que a gente vai fechar aqui o nosso programa, né, filho, já passou muito tempo, estão me chamando a atenção ali. É só para a gente mostrar aqui, passar, né? Agora cabe também recurso internacional, não é isso, Hungria? Vamos dar essa passada aí. Eu só queria te fazer uma pergunta, Sá. O relator, o ministro relator Alexandre de Moraes, você sabe que ele foi indicado naquela transição do final do governo da Dilma, quando ela foi impeachmentada, e o Michel Temer, que teve o direito ali, no momento, de fazer a indicação. Então ele foi indicado pelo Michel Temer, né? E que acabou tendo divergências, tanto pelo Lula, quanto pela própria Dilma, foi impeachmentada, e depois no governo Bolsonaro. Então foi indicado ali pelo Michel Temer. E os outros que foram indicados, outros 4, né? O Luiz Fux foi indicado pela Dilma Rousseff. Exatamente. A Carmen Lúcia foi indicada pelo Lula. O Zanin, amigo pessoal, né? Amigo pessoal, advogado do Lula, nesse processo, onde o Lula esteve preso. E com licença da palavra, teve a oportunidade de falar, abre aspas e fecham aspas, tá? Berrar pelo mundo inteiro que o Lula estava sendo injustiçado. Isso. Então, um dia ele foi ao mundo falar que o cliente dele estava sendo injustiçado. Mas agora ele não foi capaz de enxergar essa injustiça para com aquele que ele está julgando. Isso aí. E quem é o outro ministro? O outro ministro, pô, se o Zanin é amigo, o outro é irmão. O encarne. Um encarne. Ele foi governador, né? Foi deputado, governador, senador, indicado agora por quem? Pro STF? Pelo presidente Lula. Quer dizer, como é que o cara que é teu adversário, como é que é aquele que te indicou, que é o atual presidente da República, que eu respeito, eu não vou entrar aqui em ideologia, né? Eu costumo dizer que eu sou mais ao centro. Alguns amigos de esquerda, amigos de direita, mas eu fico mais ali vendo. Quando é coisa boa aqui, legal. Quando é boa ali, legal também. Quando é merda em qualquer dos dois lugares, é uma merda também. Então, como é que um julgamento desse, como é que a população vai entender, né? O cara é adversário. Eu não sou. Quando eu boto a toga, eu viro uma pessoa independente e não olho pro retrovisor, pro passado. Olha assim, tanto olha que eles colocaram o vídeo, chamando o ministro de canalha, que não cumpriria mais as decisões dele. Então,
um julgamento totalmente parcial. Isso tá, hoje eu escutei numa rádio, eu não vou citar o nome, mas o rapaz falou o que a gente já vem falando. Já todo o Brasil sabia, só não sabia quanto seria. Seria 5-0, ou 4-1, ou 3-2, mas todo mundo sabia no Brasil, as sentenças já estavam prontas, pô, a gente sabia da condenação. E foi o que aconteceu. E com um sorriso nos lábios. Não, a felicidade estampada e debochando, inclusive, do ministro Luiz Fux. Exatamente. Ele estava tão constrangido que, se você vê outros julgamentos, ele estava assim, ó, de cabeça baixa. Quando dava a palavra a ele, ele falava porque que ele votou pela absolvição, né, dos 5 réus. Ali ele só condenou 2, inclusive um foi o X9, né, o Caguete, que se deu bem, vai ter agora a segurança da Polícia Federal. Ele é a família dele, se vocês não sabem, fiquem sabendo, né, não perde o cargo lá dele, tenente-coronel do Exército. Imagine os outros, ó, delegados federais ali, 2 pelo menos, o Ramagem e o que foi ministro, aquele que foi ministro o Anderson Torres. Sim. O cara tem uma vida, passou no concurso e a decisão do ministro, Alexandre Moraes, é a perda da função deles. Quer dizer, o cara chega agora no final de carreira, né? Não sei se aposentar ou não, mas no final de carreira, com certeza, pô, e o cara vai perder a função que ele passou no concurso público, a pena foi maior que 4 anos de reclusão, regime fechado. Pô, sabe o que acontece? É um nojo, uma covardia. Espero que daqui mais alguns anos seja revisto. Porque se fosse um julgamento imparcial, ok, mas totalmente parcial, todo mundo já sabia que eles seriam condenados. Meu irmão, a gente precisa rever tudo no Brasil. A verdade é essa. Vamos encerrar o programa? Vamos lá. Fala, pode você. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, agradecer o Sá, agradecer aqui, né, o podcast, né, Catuque, né, quem está trabalhando com a gente aqui hoje, está o Steel trabalhando com a gente. Muito obrigado, a gente não recebe R$1, ele já falou isso no início do programa. Quer fazer um pagamento para a gente? Pô, eu agradeço imensamente e antecipadamente. Vai lá, curte, se você gostou do programa, né, compartilhe, comente, mande sugestões de novos programas e também possa estar se inscrevendo no nosso canal. É isso, meu irmão. Meu irmão, é isso exatamente assim. Olha, eu vou repetir as palavras do Aldinho, do Hungria, no caso, né? Vamos lá. Olha, curta o nosso programa, sabe? Dê lá o seu like, comenta, porque cada comentário faz com que, sabe, a gente alcance um pouco mais além daquilo que a gente pretende. Inscreva-se no nosso canal. Nós fazemos isso aqui com muito carinho, com muito amor, muita paixão, porque a gente quer levar conhecimento para essa população. Você precisa saber a verdade, e não aquilo que está sendo passado nos canais televisivos. Meu irmão, é isso mesmo, e dizer que nós não conseguimos falar aqui do Metrópole, né, por causa do tempo, né, mas cabe, logicamente, os advogados vão recorrer às cortes internacionais, assim como fez o Zanin quando era advogado do presidente Lula. Vamos que vamos. Entendeu? Isso aí. Ropi!